não se recorda da obra Paulo Estevão, quando Paulo, em determinado momento, já com a consciência renovada, apesar de carregar ainda o remorso e as profundas reflexões dos erros que ele cometeu na perseguição aos cristãos, no apedrejamento em massa e açoitamento de inúmeros cristãos, perseguição cruel que levou à morte de muitos cristãos, aliás, inclusive o apedrejamento público do Marte Estevão, que ele considerava o seu inimigo, e que mais tarde, quando se deu conta dos equívocos que havia cometido e renovado a sua vida, perdido inclusive pelo seu orgulho insensato, a sua noiva Abigail, que desencarna de maneira dolorosa, abandonado por ele, graças à sua intolerância religiosa em relação aos cristãos, e ela se converte cristã, diz Emmanuel em Paulo Estevão, que em determinado momento, já convertido, já profundamente em reflexão de algum tempo, né, renovado, já sendo de alguma forma maltratado pela adesão da sua fé, ou seja, a conversão ao cristianismo, rechaçado pelos seus colegas de história, pelos seus amigos de infância, pelos seus familiares inclusive, Paulo, que ainda era Saulo de Tarso, adormeceu no relento, porque ele acabou assumindo uma vida muito simples, quase miserável, uma vida do ganha-pão do dia a dia, muito simples, bastante modesta para a atividade cristã que ele ia desempenhar. E em alguns momentos ele dormia na rua, no relento. Ele dorme no relento, entre a vegetação e a terra ali. Ele dorme em uma região e se sente desprender do corpo. Desprende e vai para uma região sublime, que Emmanuel descreve como um verdadeiro paraíso espiritual, uma dessas cidades espirituais do além-túmulo, sublime, e ao chegar nesse local que ele tem as sensações indefiníveis, estava sensível de profundas reflexões, do arrependimento, que o arrependimento às vezes proporciona essa oxigenação psíquica e essa abertura psíquica para a gente poder entender melhor as coisas e até ser mais sensível aos envolvimentos e às intervenções da espiritualidade maior. Estava sensível, estava profundamente refletindo, estava mudando de conduta, e ele então encontra, né, sai do corpo e vai, e ao chegar nesse local de uma beleza, cujas flores, a vegetação é descrita por Emmanuel de uma maneira muito bonita, muito linda. Descrição essa que não guardava semelhança com qualquer beleza da vegetação terrestre. Era uma vegetação toda especial. O sol, o clima também era especial. O sol estava mais bonito. Toda a paisagem era mais bonita. E ele ficou espantado e viu Abigail, a sua noiva, e o próprio Estevão, o primeiro Marte, correr ao seu encontro e abraçá-lo, e ele convulsionar em grande pranto. Estevão só diz assim para ele: tu choras? Choras? Agora? A luta e o trabalho só começam e você já está chorando? Já está desanimando? E aí ele começa a desabafar. Abigail, então, toma a dianteira pelo laço que tinha com ele, o laço afetivo profundo com ele, talvez isso favoreceria a lembrança dele quando ele voltasse no corpo. E Abigail, então, começa a responder algumas questões dele que ele formula, começa a orientá-lo espiritualmente, e é nesse diálogo que há a famosa orientação: ama, trabalha, espera e perdoa, que Emmanuel coloca no seu livro. Ele volta ao corpo e nunca esqueceria mais tarde desse lema de quatro itens: ama, trabalha, espera e perdoa. E diz Emmanuel, em uma nota de rodapé, que 14 anos depois ele escreveu na sua Epístola aos Coríntios o seguinte: há 14 anos eu conheci um homem que, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei se com outro corpo, foi arrebatado ao terceiro céu, e lá se ouviu coisas que não se pode dizer. Ele estava falando dele mesmo, dizendo que conheceu um homem assim. Como ele não tinha o conhecimento do perispírito, o conhecimento do corpo espiritual que a gente tinha, ele não sabia dizer se era no corpo, se era com outro corpo, se era fora do corpo. Ele não sabia. Faltavam os elementos da ciência espírita, da doutrina espírita,
que hoje a gente tem, que o apóstolo Paulo não tinha, embora ele conseguiu mais tarde perceber a realidade daquilo que ele chama de corpo espiritual, que era o perispírito, mas não tinha os elementos, os princípios, o conteúdo e a informação que o espiritismo pode proporcionar naquele momento para entender melhor aquela ocorrência.